E hoje é com muita satisfação que tenho aqui ao meu lado Roberto Nascimento, hoje um amigo, né, que eu fiz aí em pouco tempo, fizemos uma amizade. Eu quero contar como eu conheci o Roberto, numa postagem que eu estava no Instagram olhando ali, e daqui a pouco eu olho ali, apareceu o Roberto, com uma mensagem ali de investimentos, uma situação imobiliária. Eu cliquei, olhei o comentário dele, gostei muito da maneira que ele colocou ali, todo aquele post ali, né? Toda a estrutura da mensagem. E eu fiz um comentário ali, né? Elogiando o trabalho dele. Ele viu meu comentário, a partir daquele momento ele me retornou e a gente começou a trocar umas ideias, né? Porque comuns as ideias, né? E daquele momento em diante ali a gente começou a ter um contato de mensagens. Depois tu veio no escritório, a gente conversou. E a partir daí surgiu ali a ideia de trazer ele aqui no Momento Corretor, porque é um corretor, para colocar toda a experiência dele, de que maneira que ele enxerga o mercado imobiliário. E hoje está aqui. Eu gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti. Perfeito, então, Jandir. Eu sou natural de Blumenau, morei lá até os meus 28 anos. Já fazem 16 anos, ou seja, desde os meus 18, que eu mexo com investimentos, né? Desde bolsa de valores, forex, e sempre tive essa mentalidade de investidor, né? Aí até certo ponto que eu percebi que para investir eu precisava ter primeiro uma renda, né? Então eu comecei minha carreira profissional, juntamente a alguns cursos que eu fiz, como consultor pelo Instituto Senai de Tecnologia Ambiental. Eu atendia indústrias, né? Porém, eu sempre sempre fez muito parte de mim, assim, buscar maior flexibilidade, maior rentabilidade, né? Tanto em questão de investimento como em questão de carreira profissional, e eu não via uma perspectiva de crescimento, né? Então, saindo de lá, eu comecei a empreender, tive ali um tempo como suinocultor, já encerrei essa atividade. Tenho, inclusive, ainda gado, né? Gado de corte, então também pecuarista. E mais recentemente, vindo passar as férias aqui no litoral, ali em Perequê, né? Um local que eu frequento há 30 anos já. Eu comecei a visualizar o crescimento muito forte, muito acelerado que estava ocorrendo ali no município, e acabei me interessando por essa área do mercado imobiliário. Então, entrei no mercado imobiliário, né, com a intenção de investir e também com a intenção de ser um corretor para auxiliar os investidores nesse mercado da melhor forma possível. Legal, que te chama a atenção muito é a questão do Senai, né, cara? Senai, ele formou vários profissionais ao longo do Brasil, né? Sim. Tu vê, sempre tem um com envolvimento com o Senai. Isso é legal, cara, legal de enfatizar. Mas, cara, como é que ficou essa questão? Tu saiu praticamente da agricultura para o mercado imobiliário. Como é que é esse impacto? O que isso causa? Então, ao meu ver, ambas são formas de investimento, né? Entendi, tanto na agricultura, tu tem uma entrada ali de capital, né? Legal. E tu vai ter um retorno que vai pagar aquele capital inicial, né? Uma espécie de alavancagem. E na minha visão, a mesma coisa ocorre com o mercado imobiliário, né? Tu acaba investindo ali, tu também pode utilizar o recurso da alavancagem. E, eventualmente, esse recurso que tu vai obter em retorno, ele vai pagar o valor que tu financiou, ou seja, vai quitar a tua alavancagem, e a partir de então tu vai ter uma renda. Mas eu consigo visualizar uma perspectiva de maior rendimento, né, no mercado imobiliário, além de tomar menos tempo, né? Querendo ou não, na agricultura ela suga muito do nosso tempo. Ela né? toma, né? Imagina, tu tem toda uma estrutura para cuidar. E isso envolve tudo. Desde da parte do leite, né, da vaca, a parte de tu cuidar do pasto, enfim. N atividades. Deixa eu até te perguntar, tu falou uma coisa sobre... Quem cuida de porcos também é o quê? Suinocultor. Suinocultor E nem porcalhão. Não, já tô vendo, porquinhos. São mini pigs. Não, mas eu não tinha ouvido ainda esse termo, né? Até desculpa aí a ignorância, mas não tinha ouvido falar esse termo, né? Qual é o nome mesmo? Suinocultor. Suinocultor, cara. Quantos porcos tinha naquela época ali, que você estava naquela ocasião ali? Então, como é que funcionava isso? Certo. Então, existem diferentes etapas da produção do suíno, né?
Então existe a UPL, que é a unidade produtora de leitão, onde você tem matrizes suínas, fêmeas, você faz a inseminação artificial. Entendi. E nascem os leitõezinhos. Era essa modalidade que eu atuava, né? Esses Entendi. leitõezinhos, quando chegam em torno de 8 quilos, em torno de 21 dias após o nascimento, você vende esse lote, ele vai para uma fase de crechário. Aí na creche eles ficam lá mais um período e por fim eles vão para a terminação, que é onde ele chega até o peso do abate. Então existem essas diferentes etapas, né? Existem granjas de ciclo completo, mas hoje em dia a maioria é segregada dessa forma. Entendi. Tu trabalhava também com bois, né? Sim. Eu vejo muito, pelo menos a Expo Inter lá em Porto Alegre, lá na região, né, sul, tem bastante questão esteio, né? Obrigado, gente. Eu não estava lembrando. Tem a Expo Inter lá que trazem muitos bois premiados, vacas premiadas. Vocês também trabalhavam muito com essa questão ou não? Não. A gente tinha... Não chegou a trabalhar com essa... Não com essas genéticas top de linha a gente não... Entendi, não legal. E essa transição para o mercado imobiliário, então, o que te chamou a atenção do mercado imobiliário? O que realmente fez com que tu acendesse aquela vontade do mercado imobiliário? Eu acredito que, primeiramente, a contribuição que ela dá para o município, onde está sofrendo essa alta velocidade de expansão, né? Ele acaba gerando também comércio, acaba gerando emprego, então tem esse benefício aí para a sociedade, né? Nós estamos aí com 8 bilhões de pessoas, se for ver há 200 anos atrás a gente tinha apenas 1 bilhão de pessoas, então está constantemente crescendo, né? Um crescimento desenfreado e precisa moradia para todo mundo, né? Aí, fora isso, para investidores é uma excelente oportunidade de ganho quando localizado nesses municípios em expansão, né? Tanto para empresários que querem criar seu comércio ali, quanto para quem apenas quer investir, botar para locação. Demanda sempre vai haver nesses locais com alta demanda. É o que mais tem, né? Tu viu, pelo que eu entendi, como tu tem essa experiência, né, em empreendedorismo, né, primeiramente, né? Tu veraneava aqui em Porto Belo e tu viu o mercado aqui como algo diferenciado para tu poder... Sim, exatamente. Imagina, desde criança. Desde criança. Cara, isso é legal, cara. Tu tá vendo o que está acontecendo? Antigamente tinha uma casa aqui, aí tinha 3, 4 terrenos vazios, aí mais uma casinha. Hoje em dia, depois de tudo ter virado casa, agora está tudo sendo destruído para fazer prédios, para verticalizar, para comportar um número maior de pessoas, né? E como é que funciona o sentimento disso? Como é que é o sentimento? Porque praticamente uma praia que tu frequentava quando criança, ver os teus pais comprando terreno ali também. Como é que é aquele sentimento? É muito prazeroso ver esse local expandindo dessa forma, né? Principalmente por ser um local que eu frequento há muito tempo. Ele não somente tem toda a questão paradisíaca ali de praias, né? Mais próximo ali também tem Bombinhas, onde tem muito espaço natural. A península então, ali, né? Toda essa região. Turismo ecológico, tudo isso aí me encanta muito. Interessante. Isso eu vejo também de uma forma seguinte, quando tu fala em como tu tem um sentimento, né? Exatamente. Muitas vezes a gente pensa assim, tem uma evolução e eu tô perdendo algo, né? Porque às vezes é que nem eu frequentava muito a questão lá da praia lá no Rio Grande do Sul, né? Que pra nós era o top, não é Tramandaí, é Capão da Canoa. Tu pega Capão da Canoa, quando eu frequentava, não tinha metade dos prédios que tinha lá hoje. Exatamente. Tu vê que lá praticamente é uma cidade que por si só ela já anda, ela já roda, que nem né? praticamente que nem aqui Itapema. Hoje Itapema é autossuficiente, né? Que loucura, né? Esse sentimento que te dá, por exemplo, tu vê tudo aquilo, cara, aqui eu não posso mais jogar bola, né? Tipo, ali que era um terreno baldio onde a gente jogava, cara, era certeiro. Tu chegava verão, tu ia pra lá, batia aquela bolinha, né? Agora tu olha lá, tem um empreendimento no lugar. É incrível isso, né? Mas ao mesmo tempo te deixa um pouco meio chateado, né? Tira um pouco disso. Tu olha, né? E tu olha aquele sentimento... de raiz, né? Sentimento de raiz. Agora, quando tu olha para aquele sentimento assim, tá evoluindo aqui, eu posso também ter uma situação de aproveitar o momento, né? Uma oportunidade. E aí tu usa todo o teu empreendedorismo para focar agora no mercado imobiliário, e daí tu olha para aquela região e tu tem que estudar aquela região, até para tu poder entender, né? E como é que tu linkou isso aí? Toda a tua parte de empreendedor, a tua tirada de férias aqui na região, vendo o mercado evoluindo e partindo para uma nova etapa focado. Eu acredito que assim, antigamente se desenvolvia uma indústria, né?
e ao redor das indústrias se desenvolvia a cidade, né? As casas, porque a indústria trazia as pessoas. Já aqui nessa região eu fico muito satisfeito que o que acontece é o inverso. Ela está crescendo de forma muito ordenada, muito bem planejada em termos territoriais, né? Exatamente. Tem questão de zoneamento, questão de plano diretor. Então, é completamente o oposto. Você está vendo ali a cidade crescendo de forma planejada, aqui principalmente de forma sustentável, né? Com esse viés do meio ambiente para comportar esse crescimento. Hoje está vindo muito forte isso, Está vindo muito forte. Muito forte. E a partir do momento que a cidade está se desenvolvendo dessa forma e está atraindo pessoas, que vai começar a se formar o comércio e as indústrias. Tem muitos galpões industriais ali para cima do Alto Perequê, quando está quase na margem da 101. Então, eu consigo ver isso de forma muito produtiva, assim. Eu fico muito satisfeito que seja... E o legal é que tu tá vivenciando isso, né? Exatamente. Tu tá vivenciando, que nem a gente voltou a falar, né, na questão do sentimento, né? Isso também envolve a questão da parte de estar ali, né? E tu tá vendo isso acontecer, né? Sim, com certeza. Com certeza. No momento que tu vê também ao redor, né? No momento hoje, tu veio ali de Porto Belo, passava tuas férias em Porto Belo, né? Só que ao redor tu já estava vendo por exemplo, pega Balneário Camboriú, depois tu pega Itapema, essa evolução, e hoje tu está vendo que as coisas estão acontecendo em Porto Belo. Exatamente, só que de forma muito melhor planejada do que aconteceu nesses outros municípios, né? Que simplesmente aconteceu, né? Simplesmente aconteceu. Não teve um planejamento de olhar o local, traçar um planejamento para daí executar. Simplesmente foi acontecendo como dava. Exatamente. Eu acredito que essa seja uma tendência futura e que vá de acordo com o objetivo de sustentabilidade, né? Que é realmente conseguir prolongar ali a qualidade de vida, né? Para todo mundo pelo maior tempo possível, né? Então, desculpa. Não. E pegando esse teu gancho aí, né? Aí tu vai fazer comparativos, né? Tu vai pegar Balneário, tu vai pegar Itapema e tu vai pegar Porto Belo. Tá? E hoje todo o pessoal da região já entende que Porto Belo, né, o pessoal fala muito, é a bola da vez, né? Sim, exatamente. Mas por que ele é a bola da vez? Tu vê essa situação de que ali está mais organizado, vai ser um local pensado, mas para que tu consiga passar para o investidor, por exemplo. Se tu aconselharia comprar em Porto Belo, que tipo de empreendimento, o que tu preza desse empreendimento, as diferenças que ele tem que ter para potencializar, além do aspecto físico do local, mas também o aspecto de diferenças de prédios, de unidades. Qual é o propósito? Qual é o que tu consegue focar? Como, isso aqui tem que ter isso, isto e isto. Daí eu considero que está o completo, o investimento. Assim, a gente está numa evolução não somente de crescimento populacional, mas também tecnológico, né? A gente vê, por exemplo, ao passar dos anos, novos modelos de celular, novos modelos de notebook. E na construção civil, embora exista também essa evolução constante de tecnologia, a gente não visualiza isso muito na prática, né? Tanto que são basicamente os mesmos métodos. O que impacta mais nisso? Por que isso não avança com uma certa velocidade, como acontece hoje, até mesmo com veículos, né, com carros, no caso? Eu acredito que é o custo associado. A partir do momento que você agrega tecnologias mais recentes e mais eficientes, ao mesmo tempo elas também têm um valor maior, e isso acaba, como não é um ambiente onde todo mundo faz isso, né, acaba se tornando menos competitivo diante de empreendimentos com tecnologias mais defasadas, tecnologias construtivas no caso, né? Entendi. Então eu acredito que seja dessa forma assim. E já em comparação com Balneário Camboriú, com Itapema, seria a mesma situação, né? Lá a gente também ainda não vê essas tecnologias muito utilizadas, muito implantadas, exatamente. Porque a gente vê hoje, né, até já tínhamos falado no último podcast, sobre essas referências que hoje estão sendo buscadas no exterior, né? Tóquio, por exemplo, é um exemplo, né? É outro fator. Nós vemos aí Xangai, nós vemos, né, Dubai, Nova York, enfim, a gente vê lugares assim onde isso já se mostra de forma muito ampla. E por que no Brasil é tão atrasado mesmo com o avanço da internet, né, cara? O custo, por que não tem aquele baixo custo para que a gente possa implantar esse tipo de tecnologia com mais frequência? Por que é tão moroso isso?
Acredito que é algo que, como é muito recente, é também mais caro, né? Conforme for trazer, por exemplo, o hidrogênio, o ozônio, eles são tecnologias que foram barateando ao longo do tempo, né? Eu acredito que o mesmo deve acontecer com essas tecnologias construtivas. Outro ponto que tem que ser considerado é que aqui no Brasil também falta incentivo, né? Falta não somente incentivo de legislações que obriguem, principalmente em termos de sustentabilidade, né? Que essas tecnologias elas tendem a ser mais sustentáveis. Não tem esse incentivo por parte até cultural, né, da população. Eles não buscam isso. Exatamente, isso que tu comentou, até desculpa cortar, né, mas eu vou aproveitar esse teu gancho aí. Sim. Né? A gente busca sempre trabalhar de acordo com a demanda, né? Exatamente. E o nosso público hoje ele está cada vez mais exigente. Ele está querendo algo diferente, ele não está mais buscando mais o mesmo. Teto rebaixado, porcelanato, isso já não é mais um diferencial. Sim, né? Pé direito duplo, nossa, hoje já tem empreendimentos com pé direitos duplos e que já seguem, né, uma valorização, mas eles querem mais. Isso é interessante. Né? O pessoal está cada vez mais conscientizado, né? Exatamente. E buscando tecnologias, buscando coisas mais modernas. Além disso, também a sustentabilidade está cada vez mais presente assim, na mente da população, porque isso existe um certo incentivo, não necessariamente para a parte de construção civil, para o mercado imobiliário, mas em geral tem cada vez mais pessoas conscientizadas para esse lado. Né? Pegando esse gancho, então, fica mais fácil então, a gente tentar montar um raciocínio. Por que alguns empreendimentos valorizam mais do que os outros na mesma região? Exatamente. Existem muitas variáveis, né, que influenciam na valorização do empreendimento. A gente pode citar, por exemplo, a localização, aqui no exemplo na praia, né? Quanto mais próximo do mar, mais caro. No entanto, o principal seria a demanda, porque o que adianta ser mais próximo do mar se não tem interessados em comprar, né? Então, a partir do momento que existe a demanda e existem essas outras variáveis, nelas a gente pode incluir questão de infraestrutura, áreas de lazer, qualidades de acabamento, são tudo diferenciais que um empreendimento tem, às vezes o outro não, e por mais que eles sejam do mesmo tamanho, né? E na mesma região, um acaba valorizando mais que o outro. Quanto maior a procura por aquele tipo de empreendimento, ou seja, a partir do momento que tu tem um diferencial, diminui a abundância daquele produto no mercado, ele tende a valorizar mais. Entendi. Mas assim, tu faz alguma utilização de algum método, até mesmo para a questão, né, de projetar, né, para tu avaliar essa valorização, os resultados futuros? Tu tem algum método, tu como hoje, né, no mercado, introduzido já no mercado, tu faz uso de algum método disso? Não, com certeza. Algumas das minhas formações, né, eu tenho diversas delas, uma delas foi na UFPR, em Economia e Meio Ambiente. Tanto nessa formação quanto no meu mestrado, eu trabalhei muito o fluxo de caixa. Vocês provavelmente conhecem. Isso é um diferencial, hein? Exatamente. Eu não tinha escutado ainda nenhum outro parceiro aí falando de fluxo de caixa. Com essa visão, né? Exatamente. Para quem tem empresa, é bem básico, né? Hoje em dia, tu vai criar uma empresa, tu começa ela pelo business plan, né? O plano de negócios, onde tu vai projetar tudo que tu vai ter de custo com ela, desde o que tu tiver de custo com alavancagem, a estrutura, funcionário, impostos. Desde o parafuso, né? Desde o parafuso. É um planejamento completo, né? Quanto mais itens tu for capaz de listar, mais preciso vai ser essa projeção. E com o mercado imobiliário é igual, tu vai ter custos associados e tu vai ter um rendimento também associado. Aí tu vai ter que fazer, logicamente no mercado imobiliário é um pouco mais complexo, porque nem todos os itens são tangíveis. Não sei se vocês já ouviram falar sobre valoração de bens intangíveis. Já chegaram... Mas isso tu está falando como se fosse um presumido? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Porque o que seria um bem intangível, né? O bem tangível é tudo aquilo que é palpável e que a gente pode mensurar. Vamos supor, uma churrasqueira, uma piscina, uma banheira de hidromassagem, ela tem o valor dela de mercado, da aquisição dela, e ela tem o valor de instalação. Então isso você consegue mensurar e consegue chegar num valor preciso. Agora, quando se trata, por exemplo, de você poder trazer a família, trazer os amigos e fazer uma carne na churrasqueira, tomar um banho de piscina, quando você consegue abrir a janela e ter uma vista para o mar, isso trazem prazeres para as pessoas que elas estão dispostas a pagar. E isso vai variar de pessoa para pessoa.
né? Às vezes uma pessoa vai dar um valor maior para esse recurso, outra vai dar um valor menor, mas a partir do momento que existe esse recurso, a gente sabe que ele vai ter valia para alguma pessoa. Então, ao escolher uma unidade correta, né, você consegue ali ter uma associação de valorização prevista, lógico que às vezes ela pode não atender aquilo ali, né? Isso você vai chegar nesse valor de acordo com a valorização média municipal, estudando empreendimentos similares e a valorização que ocorreu nos anos anteriores. Então você joga tudo isso num fluxo de caixa para um horizonte ali de 5, de 10 anos, trata o payback, o tiro, o VPL, todos esses indicadores econômicos e traz também a taxa melhor atrativa, que é o TMA. Ele entra na equação como um item que corrige a inflação, ou seja, ao longo desses 10 anos, o dinheiro ele vai descapitalizar, né? A gente sabe que, por exemplo, há 20 anos atrás, 5 mil tinha um peso muito maior que 5 mil tem hoje. Exatamente. Então, a partir do momento que você inclui também a TMA, você consegue ver, não, esse investimento vai me render tanto, mesmo considerando que o meu dinheiro descapitalizou. Para quem está assistindo, né, o que é o TMA? Qual é a sigla TMA? É a taxa melhor atrativa, a sigla precisa, né? E ele significa realmente pegar, por exemplo, qual que seria um outro investimento cabível. A gente tem ali rendas fixas que rendem 15% ao ano. Tu vai colocar ali o TMA, aí tu vai ter esse valor em comparação com a descapitalização, ou seja, com a inflação, e também tu vai comparar isso com realmente se vai render mais do que tu botar apenas na renda fixa. Aí com esse fluxo de caixa finalizado, aplicado o TMA, aplicado a inflação, e analisando os indicadores econômicos, você consegue projetar e analisar o investimento daqui a 5, daqui a 10 anos, quando ele vai se pagar, quanto ele vai dar de lucro. E ali no mercado imobiliário entra várias questões, né? Inclusive a própria locação. Você adquirir um imóvel na planta, você sabe que daqui a 5, 6 anos ele vai estar pronto e você vai ter uma renda ainda do aluguel. Então é importante botar tudo isso ali numa planilha de Excel. Entendi, tu já vai mensurando aquilo e projetando isso. Exatamente. De forma futura. Pois isso aí é top, cara. É top. Eu não vi ninguém fazendo isso também no mercado ninguém imobiliário. faz isso, cara. Dificilmente. Agora assistindo aí, né, o podcast, já vão começar a te copiar, né? Então, mas isso aí é muito bom, porque isso tu estimula, tu faz com que o corretor ele busque mais informação para ele atender melhor. Com certeza. Porque é o que a gente sempre fala. Infelizmente, o nosso mercado, pelo menos aqui na região, ele acabou ficando um mercado muito mal visto. Porque naquilo, quando tu não dá certo em algo, o que tu faz? Vira corretor. Exatamente. Né? E para te falar a verdade, hoje o corretor, viu falando, é a mesma tecla, o corretor é uma das profissões mais difíceis. Sim. Porque tu precisa entender de tudo. Exatamente. Né? E tu tem que entender, quando eu digo de tudo mesmo, de todas as áreas, principalmente a área psicológica, né? Psicologia. Com certeza. Né? Então isso é interessantíssimo, cara. Essa visão que tu falou, ela aos poucos está mudando, né? A gente vê ali excelentes profissionais ingressando nesse mercado, gente que, diferente do que era comumente visto, né? A pessoa não deu certo, foi virar corretor. Cada vez a gente está vendo pessoas largando empresas, largando carreiras de sucesso como advogados, como médicos e migrando para essa profissão, né? Então... isso é uma coisa que eu bato na tecla. Eu acho que quanto mais conhecimento tu tem em qualquer área, tu se torna um corretor, tu está trazendo todo o teu conhecimento para aquela área que é necessário, como a gente está vendo agora, né? Índice de valorização municipal, né? Dados. Como tu consegue pegar toda a tua experiência que tu tem lá no teu empreendedorismo, lá da tua empresa e trazer para fazer a corretagem. Isso tu usa o quê? Para quando vir um investidor, para quando vir uma família querer comprar algo naquela região, tu consiga botar na mesa para ela todos os fatores importantes para ela tomar uma decisão. Com certeza, até mesmo porque a maioria das pessoas que compram um imóvel, às vezes ela mesma não sabe direito o que ela quer. Ou ela acha que sabe, mas a partir do momento que um profissional, um corretor competente conversa com ela, ele acaba identificando coisas que ela mesma não sabia. A partir do momento que ela entende isso, né? Ela se sente bem atendida e com certeza ela vai... É legal porque isso aí é um comportamento padrão, né, do consumidor, né? Exatamente. Ele não sabe o que é e cabe a nós pegar ele pela mão e mostrar o que ele precisa. E quando tu usa isso com conhecimento, né, dados, tu tira a necessidade de convencer. Que nem eu sempre digo, tu não convence as pessoas. Tu só tem que entender o que elas querem. Exatamente. Qualquer processo de venda, eu acredito que esteja relacionado
a necessidade, né? A pessoa não vai, por mais que tu queira empurrar, a pessoa não vai adquirir algo que ela não vê a necessidade. Então, realmente aquilo tem que ser necessário para a pessoa, ela tem que enxergar que aquilo vai ser um benefício para ela. Então, é um dos motivos também pelo qual, além de todo o know-how nessa área de empreendedorismo, de investimento, uma das coisas que eu busco é atuar nessa linha justamente porque é mais fácil a pessoa visualizar a necessidade de que quer fazer o capital dela render, e o mercado imobiliário ele proporciona isso, né? Muitas pessoas conseguem fazer muito dinheiro por meio do mercado imobiliário. Aproveitando isso aí que tu está comentando, tá? Via regra, o cliente ele acaba vendo muitas vezes o mesmo apartamento, o mesmo empreendimento com mais de um corretor. Tá? Por que isso acontece? Por que esse cliente ele tem esse comportamento? Eu acredito que podem ser N motivos, né? O principal é que ele não tenha visto confiança no corretor que está atendendo ele. Conhecendo clientes também, eu sei que alguns às vezes acabam indo para outros corretores porque acham que o preço vai ser diferenciado. E, sobretudo, às vezes ele se sente perdido no atendimento que ele recebeu, né? Não atendeu às expectativas. Ele tinha... Entendi. Até aqui, ó, geralmente a gente faz aquele comentário, né, pro corretor, né? Mas o que tu diria para esses clientes que ficam buscando outros corretores, né? Qual que seria um conselho para esse cliente? O que tu diria para ele nessa situação? Eu diria antes de partir efetivamente para um atendimento, né, para ir conhecer seja um imóvel pronto ou seja um imóvel na planta, visitando a construtora, que ele avalie muito bem o perfil do corretor, porque hoje em dia os corretores estão muito disponíveis, né, principalmente na rede social, e você consegue avaliar se essa pessoa tem potencial ou se ela não tem. Porque o que acontece? Como eu falei de gerar necessidade, né? A gente não vende um imóvel, a gente apresenta aquilo que pode atender uma necessidade da pessoa que às vezes ela também não saiba. E da mesma forma, é comum você abrir um perfil de corretor e ver só uma lista de imóveis à venda. Então não tem informação sobre esse corretor. Se for esse o caso, já foge, porque às vezes ele não tem muito conteúdo para propor, e o que ele vai fazer no atendimento é o que ele faz na rede social, mostrar imóveis. Tem tantos metros quadrados, tem tantos... dormitórios, vagas de garagem. Isso hoje em dia está disponível em qualquer site, no próprio site da construtora ele consegue ver, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a pessoa chega num corretor desse, a minha dica é nem partir para atendimento, continua buscando até um corretor que lhe agrade, ele que possa atender essa tua necessidade. Outra coisa, deixa o Instagram livre, né? Não deixa ele privado. Imagina, tu trabalha com vendas, tu vai deixar o teu Instagram privado. Que é o que acontece com alguns corretores. Né? Outra coisa muito importante, que eu venho de vendas há anos, né? Então o WhatsApp é uma ferramenta que tu tem hoje de venda. Sim. Relacionamento e venda. Tem alguns que não deixam marcado a leitura. O que quer dizer a leitura? Eu vi. Então a pessoa que mandou a mensagem, ele já viu. Entendeu? Quando tu tira essa opção, tu tá deixando o quê? A desconfiança. Será que tá dando importância para mim que nem leu o que eu mandei? Ou será que ele não leu o que eu mandei? Sabe? Então tem coisinhas às vezes tão é justamente simples. Intencional para ler e a pessoa não saber que ele... Tão simples que se tu vai trabalhar para venda, se tu vai trabalhar com o corretor, tu tem que saber disso, né? E tu tem que fazer isso. Mas eu não concordo. Troca a profissão. Isso ali é uma comunicação passiva, né? A pessoa viu que tu visualizou, ela sabe que o quanto antes tu vai responder. E hoje em dia existe o WhatsApp for Business, né? Tu consegue programar, inclusive, mensagens automáticas, né? Obrigado por entrar em contato, etc e tal. No momento que eu estiver disponível, eu vou responder. Aí a pessoa se sente melhor atendida do que apenas ter mandado mensagem, não saber se a pessoa visualizou. Mas do perfil do Instagram, cara, tu é vendas. O cara quer saber quem tu é. Exatamente isso. É a tua vitrine, né? É como se tu tivesse na prateleira e o cara quer saber o que tu tá oferecendo. Exatamente. É basicamente isso. É isso mesmo. Coisinhas que a gente pode, no primeiro momento, achar, mas isso não, né? E nem a gente, no outro programa, a gente conversou com a Carol Rusch, e ela colocou a situação do corretor moderno e do corretor mais antigo, né? Então a gente abordou uma situação dessa aí, né? Exatamente. Como é que tu vê, por exemplo, tu consegue identificar um corretor que ele se atualizou e aquele que não se atualizou?
O corretor que se atualizou primeiro, que ele vai fazer isso que eu falei de vender a imagem dele, né? Ele vai demonstrar que ele é capaz de não somente atender sua necessidade, mas identificar qual que é essa necessidade, porque conforme eu falei, muitas vezes o cliente ele não sabe exatamente o que ele quer, ou ele acha que sabe. Então cabe ao corretor moderno, né, o que se identificar isso. Exatamente. Esse seria o principal diferencial do corretor moderno, essa capacidade de identificar a necessidade do cliente e atender da melhor forma possível, ao invés de empurrar qualquer imóvel da vez na campanha ou aquele imóvel que ele vai ter um melhor benefício pela venda, né? Então, quais perguntas tu faz geralmente para esse cliente, para identificar esse cliente, né? O que tu consegue extrair dele para que tu consiga oferecer a melhor opção? Eu acredito que o primeiro passo seria identificar qual que é o objetivo, né? Todo mundo vai adquirir um imóvel com algum objetivo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu quero para investimento. Sim, aí se é para investimento, aí primeiro tem que saber a questão aonde a pessoa se sente confortável em investir, porque às vezes a pessoa é de longe e ela quer aquilo lá para botar para locação, ela já tem alguns outros imóveis onde ela investe e ela já tem um gestor de locação ali, já tem alguém para fazer limpeza no Airbnb. E outras vezes é uma pessoa que ela só quer realmente o imóvel para pegar numa oportunidade de pré-lançamento e quando estiver pronto, revender. Então, nesse caso, já não depende tanto a localização, né? E daí eu acredito que o terceiro e o ponto mais específico e o mais interessante para esse cliente é a valorização. Então, isso aí não precisa nem questionar nada, né? Cabe ao corretor analisar o mercado e ver qual que é essa melhor oportunidade de investimento. E falando nessa parte da valorização, a gente já identificou o cliente, né? Ele quer investir pela valorização. A gente já falou muito sobre a questão, né, do indicador do que valorizou e tudo mais, mas assim, tu tem algum método na hora para tu passar para o cliente, né, sobre um indicador de uma valorização presumida? Sim, a partir do fluxo de caixa que eu falei, eu consigo pegar um empreendimento, analisar como ele vai se comportar em 5, em 10 anos e apresentar esse demonstrativo para o cliente. E qual seria a porcentagem segura para mostrar para esse cliente? Porque hoje, até para aproveitar, né, geralmente a gente vê, né, valorização hoje de 23%, né, a 30%, mas nós estamos falando de Itapema, nós estamos falando não só de Itapema, mas da Costa Esmeralda em si, né, a região. Isso é falado, é comentado, mas para ti, para o teu cliente, qual que é realmente a valorização mais segura para ele poder... Uma porcentagem segura, uma coisa real, não... falar para ele, porque uma coisa a gente sabe que nós estamos na região e a gente vive isso. Então, para nós é muito comum tu falar, né, 20%, 25%. Tem empreendimento em planta que a gente já sabe que valorizou muito mais e a gente sabe que vai valorizar muito mais. Exatamente. Porém, as pessoas de fora, elas não estão aqui. Com certeza. Então, se a pessoa de fora não te conhece, tem todo aquele fator, né, que pode estar achando que tu está tentando daí convencer, e não é esse o propósito, né? É trabalhar em cima do que a pessoa quer, mas colocar a verdade para ela. Tem algum indicador que tu faça, que tu enxergue, mas porém tu tenha receio de dizer para ela, ó, aqui... Muito interessante essa pergunta. O que eu trabalho nesse tipo de situação, né? O que acontece no mercado? A tabela FIPZAP, garanto que vocês conhecem, boa parte de quem está assistindo também é corretor, também conhece a tabela FIPZAP, ela apresenta a valorização média municipal, né? Então, o que acontece? 99%, talvez ou mais, dos corretores apresentam como valorização segura para qualquer investimento a média municipal. No entanto, essa valorização média, ela contempla diversos tipos de imóveis e custos associados à construção. Por exemplo, o Balneário Camboriú tem a questão de implosão de prédios aqui em Itapema também para a construção de novos. Isso acaba agregando na média de valorização municipal. Da mesma forma, existem imóveis muito depreciados, muito antigos, que às vezes não chegam a valorizar nem 6%, 7%. A única finalidade futura dele vai ser realmente ser implodido e virar um empreendimento novo, né? Então, a média ela contempla desde os empreendimentos que valorizam mais a esses que valorizam menos e, como o próprio nome diz, soma e faz a média. Aí o que acontece?
para apresentar isso para um cliente de acordo com todo o meu fluxo de caixa, eu levo em consideração, como eu falei, o período passado, e nesses termos, embora tenham empreendimentos que eu já conheci e que novos empreendimentos da construtora, que eu não citarei nome, mas eles vendem como algo que vai valorizar 20% ao ano. No entanto, nos últimos 4 anos eu conheço empreendimento que valorizou 300%. Então, é algo seguro tu falar para o cliente, minha projeção é essa, seguindo de acordo com o período passado. Pode não valorizar exatamente o que eu falei? Pode, porque é uma projeção baseada num período passado. É o mesmo que a gente usa nos fundos de investimentos, né? Exatamente. Lógico que a valorização passada não garante a valorização futura, mas o que a projeção anterior mostrou, o comportamento, então tu trabalha... Exatamente. Tudo vai depender do mercado, né? Mas a princípio é seguro tu afirmar dessa forma sem estar sendo bem transparente, no caso, né? Sem estar enganando ou omitindo fatos. Agora, meu ver, é incorreto tu dizer que determinado empreendimento vai valorizar 20%, sendo que no histórico de empreendimentos similares ele valorizou 80%, 70% ao ano. E ao menos nessa fase de mercado que a gente vivenciou no passado, se proporcionou essa rentabilidade, né? Em períodos anteriores também. É seguro afirmar que a tendência é que se comporte igual. Entendi. Isso é interessante. Né? Até sobre as variáveis, até que tu tinha comentado antes, né? Que influenciou, né, na valorização. O fluxo de investimento, o que tu considera hoje mais importante desse fluxo de investimento, né? Daquilo que tu já comentou dessas variáveis? Eu acredito que seria primeiramente a demanda, né? Conforme eu falei, mesmo tendo a localização melhor possível, se não tiver uma demanda, você simplesmente não vai ter venda, não vai ter uma procura forte por esse produto, então ele não vai ter muito valor agregado. Então a principal variável seria a demanda, na minha opinião. A segunda seria a localização, afinal você tem como reformar um apartamento inteiro, mas não tem como construir uma praia ali para você ver na janela. Não, claro que não, exatamente. Precisa como um todo, né? Exatamente. Dentro de todas as variáveis, né, de infraestrutura e tecnologias, acredito que as duas principais seriam localização e demanda, a principal. Que é o exemplo hoje que está acontecendo no Perequim, até mesmo em Itapema, né? Para somar valor, vão ser criado o pier, para somar valor, principalmente na região de Porto Belo, tem o mole, tem as ilhas artificiais, o alagamento. Então, tudo isso então vai estar influenciando na valorização. Exatamente. Então, o prédio em si não basta somente ser, então, ser o diferencial, mas todo o contexto geral, ele precisa também estar influenciando nessa valorização. Exatamente. Legal, bacana. E nesse momento, que nem hoje, não tem como a gente não falar do cenário político, né? Sim, com certeza. Então, isso com certeza está afetando ou afeta, né? Ou vai continuar afetando um determinado tempo, né? A procura, o investimento. Como tu vê isso dessa forma? Olhando o cenário político e a procura na região por empreendimentos, tu acha que, como tu é um especialista em investimentos, como tu vê o mercado imobiliário, de que maneira ele pode ser afetado com isso? Eu consigo visualizar da seguinte forma, né? O cenário político está diretamente atrelado ao cenário macroeconômico. E todos os índices econômicos, por exemplo, taxa Selic, IPCA, e a partir do momento que tudo isso está atrelado e que a partir do momento que o mercado imobiliário ele encontra uma dificuldade em macroeconomia, essa questão da inflação, a gente vê no mercado, né? A gente vai no mercado, itens que custavam um determinado valor acabam subindo seu preço. Isso também ocorre com os materiais de construção, que é o que influencia inclusive no CUB, né? Que aqui em Perequê, por exemplo, é o principal indicador para a correção dos investimentos. E a partir do momento que você já tem algo investido, já tem algo pronto, principalmente que não vai ser corrigido pelo CUB, por estar passando por esse processo de inflação, a tendência é que ele também se torne mais caro. Então, para vias de fato, ele vai estar continuando a valorizar, né? E existe um livro do Nassim Nicholas Taleb. Existem 2 livros, na verdade, né? Não sei se vocês já leram, mas o primeiro é o Cisne Negro, que ele trata eventos assim que acontecem e que impactam de forma negativa, né? Exatamente. E o outro é o antifrágil. No antifrágil ele traz um conceito novo que dá para utilizar muito bem no mercado, que é se beneficiar dos cisnes negros, ou seja,
por pior que seja o cenário o conceito de antifrágil ele é diferente de resiliência, por exemplo. Resiliência é você se manter resistente assim, diante desse tipo de situação. Já o antifrágil, ele traz essa pegada de você se beneficiar. Então, independente do cenário, seja ruim ou seja bom, vai ter oportunidades de você se beneficiar daquilo de forma estratégica, e o mesmo ocorre com o mercado imobiliário, né? Deixa eu até aproveitar e perguntar, né, são perguntas fora de contexto, tá? Isso aí faz parte. Mas assim, a gente está vivenciando esse cenário político e existem muitos paradigmas, existem também alguns mitos, né? Por exemplo, o que vai acontecer se o outro lado assumir, o que pode impactar no nosso investimento, alguém vai poder invadir nossa casa e é isso, vai tomar... Como é que funciona isso na prática? Existem realmente muitos mitos, né? Por exemplo, recentemente a gente ouviu até falando que vai acabar a herança, é algo que não vai acontecer. Exatamente. Porque é algo constitucional, né? Teria que mudar a Constituição. E, sobretudo, existe muito desconhecimento desse funcionamento político, né? Porque a gente tem o poder executivo, tem o poder legislativo, e o poder legislativo ele é quem vai aprovar as leis, né? Então, a partir do momento que você tem uma peça isolada do poder executivo, que é de um partido, de uma ideologia, no entanto, todo o cenário de deputados, de Senado, são de ideologia oposta, você encontra ali uma forte oposição, e é uma oposição que, de fato, aprova leis, né? Então, acredito que seria isso. Ao meu ver, não impacta tanto assim, né? Então, significa então que ainda assim é o melhor investimento. Continua sendo mais ainda. Mais seguro, exatamente, né? Porque a partir do momento que o mercado está instável, isso vai... impactar e volatilizar mais ainda aqueles investimentos que por si só são inseguros, por exemplo, Bolsa de Valores. Que por sinal tá terrível, tá caótico, né? Exatamente. Eu tenho amigos que trabalham como corretor, né, como trader, e fornece esse serviço de pegar o dinheiro do cliente e investir nesses investimentos de maior risco. Sim. E ia citar um exemplo, né, agora que a gente falou do cenário político. Quando teve, por exemplo, a pandemia, quando teve a guerra na Ucrânia, simplesmente esses mercados ali despencaram e muita gente perdeu muito dinheiro. E você consegue visualizar nitidamente que o mesmo não ocorreu no mercado imobiliário, pelo contrário. Ele seguiu valorizando mais ainda. Então, a melhor forma de proteger o seu capital, o investimento mais seguro e provavelmente o mais rentável também continua sendo o mercado imobiliário. Hoje o pessoal tem se falado muito sobre investimentos alternativos, né? Fora o mercado imobiliário e fora a questão de investimentos na bolsa, por exemplo, tem outras formas de investimentos que o pessoal está utilizando, como por exemplo a própria criptomoeda ou outras startups de investimentos alternativos, né? Como é que tu está enxergando isso? São investimentos de risco. Eu já, como eu falei, né, fazem 16 anos que eu mexo com investimento, já cheguei a mexer com CryptoCoin também. Dentre todos eles, o meu favorito era o Forex, pelo seguinte motivo: você consegue operar tanto vendido quanto comprado. E você consegue ter uma alavancagem de até 500 vezes. Então você entra ali com um capital de R$1.000 numa operação. Alavancado para 500 vezes, você faz uma boa análise gráfica e vê que ele está caindo. Você consegue entrar vendido e aquele R$1.000 pela alavancagem de 500 vezes, ele tem peso de 500 mil. Então ele consegue trazer ganhos expressivos. Ao mesmo tempo, uma leitura gráfica não é como a gente estava falando antes. Exatamente. Às vezes o gráfico diz ali, ele grita que vai se comportar de uma forma, no entanto, ele se comporta de outra. Entendi. E eu acredito que todo investimento alternativo entra nessa linha, exceto se for, no caso, o empreendedorismo, onde entra algo mais seguro, né? Você está produzindo algo que você consegue contabilizar ali o custo associado para a produção, o quanto precisa cobrar para ter uma rentabilidade. Aí, ao meu ver, os investimentos mais seguros seriam esses, né? Entendi, legal. É que o pessoal eles têm utilizado muito, até eu escuto muito, e eu também sou um adepto, né, ao mercado cripto, gosto muito também. É mais pela busca da descentralização, é tu não ter, né, na posse do governo, tá em cima de saber o que tu tem ou deixa de ter. Sim. Até para uma forma de proteção, o que é válido, tá? Mas o que acontece? É mais por conta disso mesmo, por isso que acabou se tornando muito mais interessante
mas que também é muito volátil. É muito volátil e daí acaba apresentando risco, né? Para a questão de investimento em termos de diversificação de carteira, é interessante até você ter esses investimentos, porém eu jamais comportaria mais do que 5% do meu capital investido em algo desse risco. Tu falou exatamente isso, nunca depositando os ovos na mesma cesta. Exatamente, né? exatamente. Tu diversificando os riscos, mas tu saber aqueles que tu consegue ainda mensurar. Né? Exatamente. Isso... Exato, legal. E das formas de investimento, né, dentro do mercado imobiliário, né? Quais os mais vantajosos e por que disso? Existem muitas formas de investir no mercado imobiliário, né? Muitas pessoas, por exemplo, compram imóveis para revender, tentam pegar um melhor preço na hora de comprar. O chamado galinha morta, né? Galinha morta. Só que, promocionais. As barbadas que barbadas. Exatamente. Só que isso tudo tem uma questão associada que é relacionada à documentação, a registro. Então, você acaba perdendo um pouco do que teria de lucro, né, nesse tipo de investimento. Outro investimento muito utilizado hoje em dia são os fundos de investimento imobiliário, né, os FIs, que entra na mesma questão que a gente falou ali da volatilidade. Porque o que acontece? Quanto menor a liquidez de um investimento, mais seguro ele é. Um imóvel, por exemplo, né? Vamos trazer de novo o exemplo da guerra da Ucrânia ou qualquer cisne negro aí que possa aparecer. É o que está acontecendo e impactando hoje o mercado. Exatamente. O que acontece? Quando você trabalha com esse tipo de investimento de alta liquidez, diante de um cenário onde ele vai cair, vai ter uma queda, muitas pessoas vendem suas cotas. E a partir do momento que ela vende, o valor dele vai cair no gráfico. E a partir do momento que você manteve as suas cotas ali, elas vão desvalorizar. A mesma coisa acontece com os FIs. Já diante, por exemplo, a Rússia bombardeou a Ucrânia. No dia seguinte não tem como aparecer 100 proprietários vendendo o imóvel, porque ninguém vai comprar. Isso faz com que essa baixa liquidez dele, né, essa velocidade ali entre a venda, torna ele seguro, porque como não vai acontecer de todo mundo vender e a demanda não ser proporcional ali à oferta, não vai ter essa alteração, né? Ele vai se seguir estável no preço e valorizando. Então, eu acredito que seja isso. A forma de você ter uma alta liquidez é reduzindo muito o valor dele de mercado, e ninguém vai querer fazer isso porque vai perder dinheiro, né? Se você tem um apartamento de 1,5 milhão, se botar 1,1 milhão, alguém vai aparecer para comprar. Mas você vai perder 400 mil. É aquela história, né, cara? Bom, eu tenho aqui, posso te comprar agora. Caso contrário, vai ficar encalhado. E até para trazer um exemplo pessoal ali, né, que a gente havia comentado antes de iniciar o podcast. Meu pai, por exemplo, ele tem o terreno ali em Perequê que ele pagou 5 mil há 30 anos atrás. Anotem esse número, 5 mil. 5 mil. Hoje em dia tem construtoras que estão atrás de permuta oferecendo 3 apartamentos de 1 milhão. Então, de 5 mil a 1 milhão em questão de 30 anos. Aí muitas pessoas falam de vou comprar um imóvel, principalmente esse preconceito com financiamento ou com a própria correção de clube. Exatamente. Vou pagar 2, vou pagar 3 imóveis, mas olha quantas vezes deu, né, de 5 mil para 3 apartamentos de 1 milhão, né? Não, isso que na época já tinha escriturado, chegou a escriturar também, né? E aí na construção da casa foi mais 40 mangos, tu me comentou, hoje em dia seria muito mais, né? Pago 45 agora. Agora. Jamais, mas é só para exemplificar como, independente de toda a situação negativa que possa ocorrer no mundo, assim, no planeta ou no Brasil, ou independente de que governo vai assumir, o imóvel ele segue valorizando. Exatamente, né? Como é que é? É uma das commodities, né? Porque imagina, né? Ou tu compra imóvel, o cripto é uma alternativa, é o ouro, né? E o que mais? Café? Café. Tecnologia. E tecnologia, né? Tecnologia. Tu escolheu ali o Balneário Perequê, porque tu tem um valor sentimental ali, a região, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. Eu escolhi alguns atributos ali que tu já analisou, né? Como eu falei no início ali, né, quando eu me apresentei, um dos motivos de eu ter virado corretor é justamente ver esse cenário de ascensão de Balneário Perequê e visualizar que aquilo ali vai ter um aumento de valor muito grande devido a esse fluxo ali ascendente de crescimento, né? Então ele tem todas as belezas naturais. Isso ali eu conheço todas as estradas dali, né? Há muito tempo que eu vinha para cá. Quando eu vinha mais novo, assim, eu ficava ali 60 dias. Agora eu venho já mais com a intenção de ficar permanentemente, mas eu conheço, é importante, mas eu conheço muito bem aquela região, mas não seria esse o motivo. Se eu visse que outro lugar seria mais
próspero, eu teria ido nesse outro lugar. Agora, a questão de Balneário Perequê, ele tem o plano diretor muito melhor estruturado que os municípios no entorno, até que em nível estadual. Ele tem o Master Plan, que traz uma estrutura ali organizada de crescimento, por exemplo, a cidade 15 minutos. A partir do momento que você tem isso implementado, imagina, você consegue visitar qualquer empreendimento comercial, qualquer lugar que você necessite em 15 minutos andando a pé. Então, isso no futuro, quando tiver implementado, tende a reduzir muito o fluxo de veículos nas estradas, que é o que a gente vê aqui em Itapema, lá em Balneário Camboriú, tu anda naquela Avenida Brasil em horário de pico, ela simplesmente não anda. Exatamente. Está sendo adotada aquela medida da micromobilidade, né? Tu não precisar cada vez menos de veículos, né? Até mesmo a combustão, e tu poder adotar mais a medida de a pé ou até carros elétricos, exatamente, ou até patinetes, né, elétricos. Isso daí, para quem precisa utilizar o veículo, acaba se deparando com um fluxo de veículos muito menor nas estradas e traz mais celeridade e mobilidade ali para as diversas, né, necessidades que a pessoa pode ter, né? Imagina, às vezes você precisa ir lá numa emergência, né? Sua mulher, por exemplo, tá dando a luz, aí tem que pegar o carro, entrar ali na Avenida Brasil e ficar parado no trânsito. Sim. Já em Balneário de Perequê isso tende a não acontecer. E então são esses os encantos que eu vejo naquele município, além do potencial de valorização, além dessa região paradisíaca, essa questão de mobilidade urbana, de sustentabilidade, que é uma tendência futura, assim, né? A gente vê isso, e, na verdade, de forma muito direta, é o Viva Parque, por exemplo. Exatamente, né? exatamente. O Viva Parque hoje é um parque que praticamente é um parque moderno, né? Pô, assinado pelo Jaime Lerner, né? Ele realmente construiu esse conceito, essa ambientação, já com a tecnologia envolvida. Pode ver que os próprios bancos, eles já possuem, né, um plug para tu pôr um carregador, né, carregador celular, teu notebook, tu tem um ambiente para te poder trabalhar. Exatamente. E viver bem, ou seja, tu consegue unir a qualidade de vida, a sustentabilidade, a natureza. Isso é muito interessante. É isso que as construtoras têm que começar a abrir mais ainda, né, a visão, né? Sim, com certeza. E existem empreendimentos similares surgindo, né? Além dos verticalizados, existem empreendimentos na mesma linha do Viva Parque a serem construídos aqui em Balneário em Porto Belo, na verdade, né? Em até em Tijucas tem aquele Reserva Royal, não sei, não tenho certeza se é esse o nome, mas todos eles vêm com essa mesma linha de horizontalidade, né? Exatamente. Diversificando ali para atender o público que quer uma casa, que não quer um apartamento beira-mar. Isso aí constrói pontos, né? Porque olha só, uma vez, por que a gente ia mais para os grandes centros? Porque era a maior concentração de trabalho. Sim. Hoje tu já não precisa mais ir trabalhar em espaços físicos quando tu pode trabalhar de casa, né? Isso até a própria pandemia mostrou e acelerou esse processo, né? É mais ou menos isso. Essa isso é a questão do impacto da sustentabilidade, né? Exatamente. E tu vê por exemplo, vamos pegar Porto Belo, né? Onde é que tu tá mais focado ali naquela região, né? Mas a gente também sabe que além de toda a cidade ter essa transformação, essa evolução, tu como especialista em investimentos, como tu vai selecionar a grande gama de construção de empreendimentos, né, que vai para aquela região? Porque tu vai ter que fazer uma avaliação da construtora, do empreendimento, da localização. E tu fala de tudo o que é necessário para que tu poder direcionar um bom investimento. Como tu avalia e o que tu preza para tu poder ofertar alguma coisa para o teu cliente? Certo, entendi a pergunta. Conforme eu falei, o investidor ele vai querer uma maior valorização, né? Então entram todos aqueles recursos que estão relacionados com uma maior valorização, que são a tecnologia embarcada, né? A partir do momento que são empreendimentos bons para investidores na região, esses pré-lançamentos, você está tratando de imóveis que vão ficar prontos daqui a 5, 6 anos. E daí, hoje em dia, eles já não estão sendo planejados, direcionados com a melhor tecnologia possível, que daqui a 5, 6 anos vão ser outras melhores tecnologias. Elas ficam obsoletas, né? Ficam obsoletas, são empreendimentos defasados. Então, para atender de melhor forma o investidor, eu acredito que seja necessário identificar esses diferenciais construtivos e tecnológicos, ou seja, empreendimentos que usam uma tecnologia mais avançada, além da localização, né? Hoje, o que tu considera assim, mais avançada de tecnologia?
bloco celular, laje protendida, captação de água da chuva e reuso principalmente, né? Por exemplo, na descarga do banheiro ou em caixas para lavar e coisas assim. Geração de energia fotovoltaica, porque a gente sabe que são cada vez maior o número de equipamentos eletrônicos. Exatamente. As hidrelétricas ela ocupam um espaço gigantesco, né? Elas derrubam muitas árvores, então a hidrelétrica não é uma opção para gerar a energia a mais que a gente precisa, né? Cada vez as indústrias estão precisando de mais energias, a gente também em casa, cada vez surgem novos eletrodomésticos, então a demanda, além da população crescendo, né? A gente precisa encontrar meios de energia renovável, então exatamente. Não necessariamente a geração fotovoltaica, mas qualquer energia renovável que seja embarcada ali em algum empreendimento torna ele a valer mais também por essa... Haviam duas que eles utilizavam muito, né? Que é a questão da hidrelétrica, né? E também a eólica, né? Sim. Usava-se muito, né? Hoje está se falando bastante sobre a fotovoltaica, né? Sim, a fotovoltaica ela ocupa um espaço menor, né? Quando em comparação às eólicas, e existem, por exemplo, alguns estudos que falam sobre aqueles parques eólicos, né, os grandes parques eólicos acabam desviando a rota migratória de algumas aves. Então Exatamente. Isso acaba trazendo um impacto ecológico. Acredito que por isso ele meio que reduziu um pouco essa utilização, esse investimento em expansão na eólica, né? Legal esse cuidado, essa visão, tá? Sim. Eu confesso que eu nem passou pela minha cabeça sobre essa questão da parte migratória, né? Isso e aí. que altera a rota dessas aves, né? Isso aí eu vi na disciplina de energias renováveis no mestrado que eu fiz em ciências ambientais. Aí eu lembro que na época a professora comentou dos diferentes tipos de energia renovável e esse era um dos problemas. E a placa solar tem algum estudo que afeta alguma coisa? Ou não? Fotovoltaica não. E a durabilidade dela é muito alta, né? Então, se ela tivesse uma durabilidade baixa, ela teria o problema de gerar resíduos, né? Mas como falou em durabilidade, em média quanto tempo dura essas placas? Tu tem mais ou menos? Eu sei que tu não é o técnico dessa área, né? Mas tu tem mais ou menos uma... As empresas que fornecem esse tipo de instalação, elas trazem de 25 a 30 anos, porque existem placas que existe essa duração e até hoje em dia funcionam. Então, elas não podem dizer 40 porque não existe uma 40 anos funcionando. Ela tem uma defasagem a passar os anos. Legal isso. Vai perdendo um pouco o potencial, né? O potencial de... eu já pergunto que eu sou ignorante nesse assunto, né? Então eu já pergunto para alguém que pelo menos entenda um pouco mais, né? Que já trabalhe com isso. Só que nós temos que entender que cada vez a tecnologia ela vem e evolui. Sim. Hoje nós já temos placas, né? O Elon Musk trouxe no Brasil até uma placa quando ele veio visitar aqui o Brasil, né? Eu falei com ele semana passada. Sério? E ele não te falou isso? Não te explicou? Ele na verdade disse assim pra mim, ó, Bruno... eu expliquei pro Jandir. Ele falou, não, Bruno, eu falei com o seu amigo Jandir. Então eu vou te explicar o que ele falou então. Né? Ele trouxe uma placa, do tamanho de uma folha de ofício e ela é flexível. Caraca, hein? 20 vezes com maior capacidade de absorção de energia, de geração de energia do que a que nós temos hoje, de 1,20 m por 1. Então, imagina, o que vai acontecer logo ali na frente? Aquele espaço que tu tem ali, no teu telhado, no teu empreendimento, que está destinado para aquelas placas solares de hoje, com aquele tipo de capacidade para ter aquele retorno, quando chegar lá em 2026, 2027, o espaço continua o mesmo, só que as placas evoluíram. Então, a capacidade delas gerarem e dar uma autonomia muito maior do que o prometido é questão de espaço, né? Hoje nós utilizamos o telhado para isso, né? Por exemplo, tem a Inspire Empreendimentos, conhece bem, né? Que já faz uso de toda essa tecnologia. Isso é interessante também, muito interessante. Dar uma ênfase, né? É uma visão diferenciada, né? Trazer esse tipo de tecnologia, porque como eu falei, se você não está investindo nesse tipo de tecnologia hoje, para imóveis que vão ficar prontos daqui a 5, 6 anos, daqui a 5, 6 anos eles vão ser imóveis muito defasados, né? E a energia fotovoltaica, ela não é algo novo, ela é algo que existe há muito tempo. Exatamente. Existem aeroportos por aí que, inclusive, o princípio da energia renovável, né, é pegar um tipo de energia e converter em outra. No caso, a energia térmica, pegar o calor, converter em energia elétrica, pegar energia cinética. Existem, por exemplo, aeroportos, pistas que, conforme a pessoa dá o passo, essa cinética do movimento, ela vai gerando energia e tornam empreendimentos mais autossuficientes, dependendo menos da energia
de produção mais danosa ao meio ambiente, como é, por exemplo, as hidrelétricas, né? É legal tu comentar isso aí, tá? Porque me lembrou, sabe qual filme? Matrix. Não lembra? Usavam pessoas como baterias, né? Exatamente. Nós, hoje, se for parar para pensar num contexto geral, nós somos meras baterias, porque tudo que a gente faz gera energia, né? Sim. Além da gente consumir... Nossa própria atividade cerebral é exatamente. energia, né? A nossa rede neural, ela é pura energia. Pulso elétrico, né? É legal isso aí, cara. Legal. Exatamente. Eu acabei de viver assim, o Wi-Fi que tá ligado, né? Ele veio. Eu acessei. E assim vão surgindo cada vez mais fontes, né, energéticas aí para serem convertidas em energia elétrica e menos danosas ao meio ambiente quanto os meios convencionais. Quando começou a surgir mais popularmente a energia solar, né? O pessoal falava, mas isso é muito novo. Aí eu me lembro que eu dizia assim, como novo? Como é que tu acha que o astronauta foi lá na década de 70, década de 70 para a Lua? Eu tinha um cabo ligado lá no espaço, aqui na hidrelétrica, os caras não tem noção. Foi um cabo elétrico, né? Não, só dá uma pensadinha. Eu não acredito muito nisso, acho que foi feito em Hollywood. Foi uma rede de alta tensão verticalizada, né? Já viu para mandar para o espaço. Não, mas tem uns postezinhos lá na Diz que tem, a NASA diz que não tem. Meu Deus mesmo. Eu ainda acho que foi feito em Hollywood. A Terra é plana. A Terra planista. Não, tô brincando. Se você pegar o binóculo aqui, dá pra ver a Torre Eiffel e tal. Dá pra ver tudo, Dá cara. É linha reta mesmo. É linha reta, né? Tá louco, não. Olha, cada um que me, né? Mas, Roberto, deixa eu até te perguntar aqui, como é que tu conecta, tá? Essa questão da sustentabilidade, né? O mercado, né, imobiliário e a ótica do mundo do investimento, né? Por qual motivo tu vê isso? Então, a sustentabilidade, como a gente comentou, né, ela não somente é uma questão de necessidade, a partir do momento que estamos crescendo aí o número de população, estamos cada vez utilizando mais equipamentos, gerando mais resíduos, a sustentabilidade ela é muito importante nesse sentido e, ao mesmo tempo, conforme eu falei lá inicialmente, cada vez está aumentando mais a demanda por pessoas conscientizadas, né? Não digo conscientizada de pegar o canudinho ali de metal. Exatamente, porque a gente sabe muito bem que não é bem assim que acontece. Não é bem assim, mas tem cada vez um maior número de pessoas que, às vezes, desconhece isso no mercado imobiliário, mas a partir do momento que visualiza, se eu for comprar, eu quero esse produto aqui. Vai ser um pré-requisito. Né? E outra questão é como a variável que eu falei que impacta mais é a demanda, né? A gente vê menos empreendimentos sustentáveis. Então, um empreendimento, um apartamento sustentável, ele é mais escasso no mercado. A partir do momento que ele é mais escasso, ele tem um valor maior atribuído e se torna um melhor investimento por questão disso. Ele tende a valorizar mais, você tende a ter esse diferencial na venda, né? Então, um apartamento que tem 100 metros quadrados comparado com outro que também tem 100 metros quadrados, aquele que não é sustentável pode até ter todos os acabamentos melhores e mais requintados, no entanto, ele não é sustentável, né? Então, deixa eu entender o seguinte. Existem muitos luxuosos com acabamento bom, nem tantos com sustentabilidade. Exatamente. Então, vamos pensar o seguinte. Então, quando tu vai avaliar um investimento, o que menos importa é o metro quadrado. Sim, é isso? Sim, o valor do metro quadrado é o menos importante. Vê muito na rua, né, Bruno? Concorda comigo? Tu vai na rua, o corretor te... Tá, deixa eu ver o metro quadrado. Que Primeira coisa que ele olha o metro quadrado, deixa eu ver qual que é o metro quadrado. Às vezes eu não falo, vou confessar com você, não falo. Mas tá? Mas dá vontade de dizer, tu tá comparando com o quê? Exatamente. Mas sabe o que o meu empreendimento tem? Mas isso é preguiça de ver, porque olha só. Não fala que é preguiça. Desculpa, corretor, tá? Tu não é preguiçoso, mas dá uma estudada a mais, por favor, cara. Economiza o nosso cérebro. Conscientização, ajudando. Não, mas é que assim, ó. Não, deixa eu contar. Eu já contei lá no outro podcast, mas, cara, isso foi bizarro. O meu papel é atender o nosso parceiro corretor, né? Não é o nosso papel, né? Inspirar ele a poder estar representando os produtos. Mas eu entrei numa imobiliária aqui de Itapema, não vou falar qual, mas foi daqui de Itapema, onde tinha tanto produto na prateleira, tanto produto, que eu olhei o livro do Harry Potter e eu li, cara, estão vendendo até o livro de Howard lá, cara. Que louco. Até já perguntei qual que é o metro quadrado desse castelo. Esse castelo aí. Cara, bizarro, sabe? E é isso que acontece. É muito produto, em vez do cara se especializar, do que ficar perguntando metro quadrado tá muito caro. O meu cliente não vai querer. Desde quando o cara sabe exatamente o que o cliente às vezes quer, se ele não faz as perguntas corretas também? Esse é o pior gancho de venda ali, na minha opinião, de querer atrair a atenção da pessoa, é dizer que tem um metro quadrado mais barato.
Não vou citar exemplos, nomes, né? Porque seria antiético. Cita. Só para nós. Mas eu já vi, por exemplo, ali em Balneário de Perequê, 3 diferentes construtoras alegando ter o metro quadrado mais barato. E eu sabendo o metro quadrado de cada uma delas, eu sabia qual que era o mais barato, mas hoje em dia é muito fácil você baratear um metro quadrado. É só você usar menos tecnologia, menos qualidade nos materiais, né? Sim. Então aí você traz um metro quadrado mais barato, consegue ainda assim ter o mesmo ganho de capital, né? Que o interesse da construtora, como qualquer atividade com fins lucrativos, é ter lucro. Senão ela não vai sair construindo para não ter lucro. Não tem sentido. Não tem sentido. Igual a pessoa vai para trabalhar na contrapartida de ter o capital, né? O pagamento. O construtor ele vai construir para também ter essa rentabilidade. Então toda construtora vai ter um ganho em cima. Aquela que está vendendo o metro quadrado a 8 mil e aquela que está vendendo a 12 mil também. Aí tem que analisar exatamente o que explica esse metro quadrado a mais. Se não for a construtora ganhando a mais, que geralmente não é porque às vezes eles estão trazendo mais tecnologia, maior qualidade de acabamento, um empreendimento melhor, com uma área de lazer mais ampla, algo que vai valorizar mais. Então, o pior indicativo disparado seria o valor do metro quadrado, a menos que você realmente esteja comparando 2 produtos idênticos. Que não é o caso. Interessantíssimo isso. O mesmo perfil de potencial, né? Exatamente. Vocês ouviram ele falar, não vou citar nomes, mas vocês sabem que eu estou falando. Vocês sabem. Mas vai, Jandir. Eu gostaria de saber o seguinte, ó. Eu sei que tu está fazendo um investimento aqui na região. Se tu quiser citar nomes, fica à vontade, né? Se não quiser, não tem problema. Mas eu gostaria de saber o porquê que tu escolheu esse tipo de investimento, né? Que tu comprou na planta, está comprando algo, né? E o porquê que tu escolheu esse empreendimento. Vai em consonância com tudo aquilo que eu falei, né? É o empreendimento de todos que eu visualizei que tem maior tecnologia embarcada. Eu vou citar nome, no caso, é o Atmo da Inspire. Está trazendo um conceito de cotas para investidores que eu achei muito interessante. Meu capital atinge fazer o pagamento para esse empreendimento. Eu sei o quanto ele vai render e, sobretudo, é uma questão experimental para eu realmente passar ao longo dos anos, ver como é que eu quero ver de perto, assim, eu quero sentir ele crescendo na minha mão da forma como eu quero proporcionar para os meus clientes essa experiência. Legal. Eu quero também investir nessa área e boa parte do que eu adquiri em comissões, até atendendo os clientes da melhor forma possível que eu conseguir, eu pretendo converter em empreendimentos desse tipo para ter uma carteira de prédios, porque convenhamos, é muito fácil corretores chegar e apresentar oportunidades de investimento que na verdade não são boas. Agora, se são tão boas e ele tem capital, por que ele mesmo não investe? Exatamente. Então é uma questão de hipocrisia. Realmente vejo esse potencial, é o potencial pelo qual entrei nesse mercado. E esse empreendimento ele tem tudo aquilo que eu falei, questão de sustentabilidade, geração de energia fotovoltaica, reutilização de água da chuva. Ele aproveita a energia cinética dos elevadores, inclusive, e tem toda a tecnologia ali de inteligência artificial, que é algo que vai se atualizando também ao longo dos anos. Além dos diferenciais construtivos, que é o bloco celular, a laje protendida, que oferece ali uma facilidade na personalização dos apartamentos, né? Você não precisa ter aquelas vigas estruturais, mesma facilidade nos estacionamentos. Por ser um produto muito escasso no mercado, só existe ele. Exatamente. Da forma em consonância com o que eu falei, né? Eu vejo potencial, não tem por que não investir também. Isso é ótimo ter falado, porque mandar um abraço, né, para o Marco Vendrameto, né? Tive o prazer de conhecer ele e também confesso que quando eu vi a primeira vez todo esse empreendimento, eu achei fantástico. Fantástico. Não só por tudo isso que tu já falou, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi a maneira que ele pensou, né, da questão de projetos futuros, eles poderem ter conexões, estarem conectados, um ensinando o outro empreendimento. Isso mantendo cada vez mais atualizado, né, o sistema dele, né? Não, a gente estava inclusive conversando com ele ontem ali, alinhando essa questão da aquisição desse empreendimento. E algo que ele falou que me chamou muito a atenção é que ele disse: em 2026, às vezes vão surgir novas tecnologias nesse tempo. O que é normal. Eu vou calcular a viabilidade e, se for viável, eu vou implementar nesses que já estão lançados.
Ou seja, podem surgir novas tecnologias aí daqui a 1, 2 anos que podem ser acopladas nesses ali. E se não for, definitivamente vai para os novos, acoplando ali no preço de tabela, que é aquilo que a gente falou, né? Se tem tecnologias a mais que custam dinheiro, tem que acoplar isso no preço. E definitivamente é o diferencial ali que vai fazer render melhor. O exemplo eu dei anteriormente da placa solar. Exato. Hoje tem um cálculo lá. Exatamente. O que tem hoje? Hoje existe uma tecnologia que te dá X geração. Sim. Porque tu tem aquele espaço. Porém, a tecnologia em tudo evolui. As placas evoluíram, tem o mesmo espaço, só que as placas geram muito mais. O porquê não? Por que não? Tu vai ser obrigado a botar a placa, né? E botar o que está atual, 2026, coloca uma placa que vai gerar muito mais, então vai ter um retorno muito mais do que aquele que tu vendeu. Sim. Então é em cima disso. Tu tem a tecnologia, ela se atualiza. Essa é a vantagem. Tu recebe um empreendimento novo, não velho. É igual o celular ali, né? A gente, antigamente, quando eu era mais novo, meu primeiro computador tinha 128, 256 de memória RAM. Hoje em dia um celular tem 4 GB, tem 8 GB. Então, construir sem essa tecnologia hoje em dia é querer vender um computador, aqueles... Ainda, né? Os Macintosh. Né? Tu é dessa época, né, Jandir? Eu vi um negócio desse só no... Mas é isso... Lembrando, né? Quem patrocina o nosso canal é a Inspire. Exatamente, não podemos esquecer do patrocinador, né? Não podemos esquecer do patrocinador. Então, Marco, não briga com nós. Não briga com a gente, tá? Mas sempre inovando, né? Sempre inovando, né? Sempre apresentamos o projeto do Momento Corretor para o Marco. O Marco abraçou junto com nós. Toca a ficha, que eu patrocino. Olha exatamente. Só. É uma pessoa diferenciada, realmente. É diferenciado. Quem busca sempre inovar. Mora no nosso coração. Exatamente. Mora no nosso coração. Ó. Então tá. Obrigado aí, Roberto. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi um prazer participar aí do canal Momento Corretor. Espero ser chamado outras vezes para falar de outras temáticas, né, também. Com certeza. Mas foi um prazer estar aí com vocês. Foi nosso. Agradeço também ao Marco por patrocinar o canal que, querendo ou não, originou essa oportunidade. Exatamente. Roberto, obrigado, viu, da minha parte, né? Acho que era isso aí mesmo, né? Para você que está assistindo, e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha, né? Quem sabe aí você vai estar podendo participar junto conosco no nosso, né, podcast, poder contar um pouco da tua história e também não deixe também de clicar no sininho e ativar, né, todo vídeo novo para poder estar acompanhando dentro do nosso canal, tá bom? Forte abraço para vocês. Segue lá. Abração.